Para dar início ao workshop de cibersegurança, contamos com a presença dos engenheiros João Campos e Eduardo Barros, do Centro Nacional de Cibersegurança. Ora, boa tarde a todos. Antes de começar, agradecer a palavra, agradecer o convite, o simpático convite pelo ISTEC e toda a cooperação que tiveram entre nós. Antes de começar, eu queria apenas dar uma nota importante. A apresentação vai ser mais ou menos técnica, vai ser interativa, nós vamos demonstrar algumas situações, vamos requisitar a vossa ajuda, vamos fazer aqui algumas questões que estamos à espera da vossa colaboração. E sem mais demoras, passamos aqui a uma apresentação, uma breve apresentação. Eu sou Eduardo Barros, este colega é o João Campos, somos ambos membros integrantes da Equipa Nacional de Resposta a Incidentes, o CERT-PT, como vocês vão ver mais à frente, que é um serviço integrante do Centro Nacional de Cibersegurança, que nós também vamos detalhar mais à frente. Ora, a forma como nós decidimos arquitetar esta apresentação em duas fases. Numa fase inicial, vamos dar algum contexto ao panorama de cibersegurança a nível nacional, vamos explicar o que é um incidente, o que é o CERT-PT, o que é como equipa de resposta a incidentes, o que é o Centro Nacional de Cibersegurança como autoridade, e numa fase posterior vamos então afunilar nos conceitos mais técnicos e para esse efeito vamos demonstrar dois exemplos de incidentes, a forma como nós os tratamos, a forma como analisamos e as ações que nós tomamos para solucionar estes incidentes. Nesta primeira fase, então, vou começar por explicar e, no fundo, por responder às questões que aqui estão, sendo que a primeira é o que é um incidente, vamos tentar perceber o que é um incidente, o que é um CERT, a tal equipa de resposta a incidentes, que vamos detalhar com mais calma já de seguida, o que é o Centro Nacional de Cibersegurança e, por último, o que é o CERT-PT e aquilo que lhe corresponde, quais são as suas missões e aquilo que faz. E começando então pela primeira pergunta, e peço desde já o vosso auxílio, é uma pergunta extremamente ambígua, mas já agora gostava de ver a vossa opinião em relação a isto. O que é um incidente? Alguém me consegue responder? Manuel, não? À partida é algo que acontece que não estava previsto e é algo errado. Peço desculpa, eu não consegui ouvir. À partida é algo que acontece que não estava previsto acontecer e que é errado. Perfeito. Eu e o colega não descreveríamos de forma melhor. É uma pergunta, como eu mencionei, extremamente ambígua e a forma como nós temos de a descrever é que é um ou mais eventos que são indesejados ou inesperados. Ou seja, um incidente, no fundo, pode ter um significado diferente com base naquilo que é a missão da entidade, com base naquilo que são as nossas funções. E como o colega mencionou, é um evento que é inesperado e no caso da segurança informática podemos estar a falar, por exemplo, de uma comunicação que é normal ou que nós não estamos à espera. Pode ser simplesmente um computador desligar se nós não estamos à espera disso e, portanto, esse conjunto de eventos vai dar origem àquilo que nós conhecemos por incidente. E este incidente acaba por ter um significado diferente de entidade para entidade. Em relação a esta questão, eu vou tentar adiantar-me, porque nós temos bastantes questões. A pergunta aqui é o que é um CERT, um CERT. CERT significa Computer Emergency Response Team, como o nome indica e é autoexplicativo, é uma equipa que se dedica a responder a incidentes de cibersegurança, passa a expressão. CSERT significa Computer Security Incident Response Team, que no fundo são dois significados que andam sempre de mão dada, têm, a maior parte dos casos, significados semelhantes. No entanto, CERT é uma marca registada pela Universidade de Carnegie Mellon e, portanto, se nós estivermos provavelmente nos Estados Unidos, temos que adotar todo o processo de trademarking para ter uma equipa com o nome CERT. Creio que aqui na União Europeia não é o caso, de qualquer das formas, e por cortesia as equipas costumam fazer este requisito à Universidade de Carnegie Mellon. Mas importa então começar por dar um contexto. Como é que surgiu esta questão da cibersegurança? Bom, o que nós vemos, e não é à toa que as empresas mais ricas do mundo produzem soluções de tecnologias de informação, é que todo o tecido empresarial é extremamente dependente daquilo que são as novas tecnologias. E, portanto, é difícil pensar numa entidade que consiga coexistir sem uma tecnologia de informação. E da mesma forma que antigamente os criminosos adaptavam-se e tentavam explorar aquilo que lhes convinha, é precisamente o que está a acontecer neste momento. É que os criminosos conseguem aproveitar-se desta necessidade, desta carência das entidades e mesmo o uso pessoal relativamente ao uso de tecnologias. E, portanto, o que nós vemos é um aumento brutal daquilo que é o cibercrime e algo que nós nunca tínhamos visto até à data. Dar aqui uma nota importante. Em Portugal existe uma distinção muito grande daquilo que é o cibercrime, a cibersegurança e a ciberdefesa. Noutros países, provavelmente estes significados são três muito semelhantes. Em Portugal existe uma distinção muito grande. O caso de cibercrime, normalmente nós associamos àquilo que é o crime. Aquilo que nós associamos, por exemplo, a uma investigação, ao Código Penal, à lei do cibercrime. E, portanto, é um conceito que é mais próprio daquilo que é um crime perante Portugal. Nós temos também o conceito que é a cibersegurança e esse conceito acaba por ser transversal
àquilo que é cibersegurança dos nossos equipamentos pessoais, aquilo que foi falado nos últimos dois debates, mas também aquilo que é a cibersegurança das entidades e das empresas. A ciberdefesa é aquilo que nós associamos geralmente ao panorama de defesa nacional. E, portanto, são 3 conceitos. Era só uma nota que eu gostaria de dar. Com base neste aumento de cibercrime, o que foi pensado, e aquilo que existe uma carência muito grande, é necessário que haja uma proteção digital para corresponder a estes problemas, os problemas de cibercrime. E a nível da União Europeia, o que foi decidido é que o nível de maturidade de cada Estado-membro não era adequado, tendo em conta os aumentos de cibercrime que estavam a suceder. E então, com base nisso, o que acabou por acontecer é que em cada Estado-membro foi criado aquilo que nós vamos chamar de uma Autoridade Nacional de Cibersegurança. Isto a nível da União Europeia. E o objetivo dessa entidade é precisamente este, é incrementar o nível de maturidade de cibersegurança dos Estados-membros. E é essa a missão, acaba por ser essa a missão do Centro Nacional de Cibersegurança. Dar aqui também outra nota. Esta questão da cibersegurança é tão curiosa que, perante a NATO e outras organizações e alianças militares, sempre foram considerados 3 espaços de guerra, que vocês conhecem bem: o espaço marítimo, o espaço aéreo e o espaço terrestre. Neste momento já são equacionados 5 espaços de guerra. Um é o ciberespaço, é considerado neste momento como um espaço de guerra, e o outro é o espaço onde navegam satélites e objetos semelhantes. E, portanto, com base nesta carência, nasce o Centro Nacional de Cibersegurança, que é a autoridade nacional competente em matéria de cibersegurança, tem várias missões. Uma delas é a tal resposta a incidentes, que é aquilo que nós vamos focar já de seguida. Outra das suas missões é precisamente a sensibilização perante o público, para dar resposta a estas questões de engenharia social que vimos nos debates anteriores, a produção de alertas e também uma questão muito importante que é a regulação do mercado digital, que até à data nunca foi necessária. E, portanto, essas são as grandes responsabilidades do Centro Nacional de Cibersegurança. Aqui, sem grandes demoras, este é o organograma daquilo que é o Centro Nacional de Cibersegurança e o Departamento de Operações, que é onde está o CERT.pt, Equipa Nacional de Resposta a Incidentes. Portanto, nós estamos sob a alçada da Autoridade Nacional de Segurança, que é por inerência o Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, e pronto, também acabamos por estar sob a alçada do Secretário de Estado da Digitalização e da Administração Administrativa. Isto foi algo que sucedeu há relativamente pouco tempo, até à data não era desta forma, e estamos também sob a alçada direta do Primeiro-Ministro. O CERT.pt divide-se em 2 subdepartamentos. O Departamento de Resposta a Incidentes, que é o grande bolo de uma equipa de resposta a incidentes, como é óbvio, mas temos também um subdepartamento que nós chamamos de CTI. Tem a ver com a análise da informação que é tratada. No fundo, o objetivo deste departamento é dar um contexto aos incidentes, ou seja, aconteceu um problema, nós solucionamos, mas qual é o contexto? Porquê é que surgiu aquele problema? Quem é que está envolvido? E, portanto, criar todo esse contexto que é extremamente útil também para a resposta a incidentes. E a missão do CERT acaba por estar descrita naquilo que é o Decreto-Lei 69. E passo a citar: a missão é a implementação das medidas e instrumentos necessários à antecipação, à detecção, à reação e à recuperação de situações que, face à iminência ou ocorrência de incidentes ou ciberataques, ponham em causa o funcionamento das infraestruturas críticas e os interesses nacionais. E, portanto, com isto vou passar a palavra ao meu colega, que ele vai-vos demonstrar quais são as comunidades que nós prestamos serviço e quais são esses serviços. Está tudo ok. Pronto, tal como o Eduardo disse, vou agora falar um bocadinho sobre o portfólio de serviços do CERT.pt. Ele está dividido em quatro grandes grupos, que são estes que estão aqui: coordenação de resposta a incidentes, alertas, suporte on-site, criação de capacidades, e a nível de prestação destes serviços a certas comunidades, nós dividimos a nossa comunidade em quatro comunidades distintas, que são, no fundo, as entidades do Estado, que é a administração pública, aqui os operadores de serviços essenciais ou de infraestruturas críticas, o que nós denominamos de OSS, os prestadores de serviços digitais e o restante ciberespaço nacional. É aqui, como podemos ver aqui, nem todos os serviços, nós não prestamos todos os serviços a todas as comunidades. E, portanto, sem mais demoras, vamos falar aqui do suporte on-site, que é um do tipo de serviços que nós só prestamos a estas 3 primeiras entidades. E, no fundo, o suporte on-site é o auxílio técnico por parte do CERT.pt nas instalações de um requerente quando há algum incidente que é grave. E isto porquê? Como vocês sabem, os incidentes de cibersegurança, os ataques, são cada vez mais sofisticados. Devido aos ataques serem cada vez mais sofisticados, os incidentes de cibersegurança são também cada vez mais difíceis de resolver e, portanto, requerem muitas vezes expertise que não está dentro das organizações. Para colmatar isto, o Centro Nacional de Cibersegurança, em específico o CERT.pt,
no fundo tem um conjunto de ferramentas e técnicos especializados que se deslocam à entidade caso haja essa necessidade de um incidente que seja gravoso. Aqui, relativamente ao suporte on-site, quais é que são as nossas ações, as nossas principais ações? É a análise forense de máquinas da rede que foi afetada, análise de tráfego, depois a articulação, e eu vou mencionar muitas vezes isto ao longo da apresentação, é fulcral para a qualidade de resolução de um incidente, a cooperação com outros CSIRTs, com outras entidades também, que eu vou... com outras entidades também, mas especificamente também com outros CSIRTs, tanto nacionais como internacionais. E depois, lá está, não só a resolução do incidente, mas depois também a produção de todo um conjunto de medidas que permitam tanto na resolução daquele incidente, como também depois a nível de prevenção para que estes incidentes não voltem a acontecer. Exatamente como está ali mencionado. Aqui, a principal ação no suporte on-site é a análise forense de equipamentos. E aqui na análise forense, no fundo, o nosso objetivo é perceber o que é que aconteceu na rede que foi atacada, de forma simples. No fundo, lá está, no fundo o nosso objetivo é conduzir uma investigação que nos permita detectar, documentar e investigar o que é que aconteceu naquela rede que foi atacada, qual é que foi o paciente zero, que eu já vou falar daqui a pouco, como é que foi a expansão dentro da rede, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Lá está, é o nosso objetivo aqui nesta análise forense. Ao fazer aquela análise, vai-nos permitir depois responder a um conjunto de questões relativamente a este ataque, que são estas que estão aqui, por exemplo, o como, o onde, o quê, quando, o quem e o porquê. Aqui uma nota em relação ao quem. Não faz parte do âmbito do CERT-PT perceber qual é que é a entidade real de um atacante. Nós, no fundo, não nos interessa que foi ali o Sr. José da mercearia que fez um ataque a uma dada entidade, interessa-nos sim perceber que foi o IPX com a conta Y que realizou este ataque. A descoberta da entidade real faz parte do âmbito de um órgão de polícia criminal e não do CERT-PT. Como eu mencionei há pouco, aqui depende da fase de resolução, mas no fundo o nosso objetivo, se calhar numa primeira instância, é perceber qual é que foi o paciente zero, aquilo que nós chamamos de paciente zero. O paciente zero não é nada mais, nada menos, no fundo, que o primeiro dispositivo daquela dada rede que foi afetado, isto é, que no fundo, se calhar, perceber qual é que foi o vetor de ataque e qual é que foi o dispositivo, qual é que foi a exploração, qual é que foi a vulnerabilidade que levou a um dado equipamento que foi o primeiro daquela rede a ser infectado. Isso numa primeira fase, e depois perceber numa fase posterior como é que este ataque, qual foi a propagação dentro da rede, tanto vertical como expansão lateral dentro da própria rede. E lá está, para que seja uma ação muito fulcral para ter sucesso depois na análise, é a recolha de evidências dos dispositivos da rede que foi afetada. E aqui o que é que nós recolhemos? Pronto, são inúmeras evidências. Aqui há alguns exemplos, por exemplo, aqui os logs de sistema, de aplicação, netflows, logs de perímetro, de uma dada entidade, fazemos imagens forenses para depois trazer para analisar, dumps de memória, lá está. Depois depende também de um bocadinho de incidente, mas lá está, é tudo aquilo que nós pensamos que vamos precisar para fazer o traceback, para perceber realmente o que é que aconteceu naquele dado ataque. E eu tenho agora aqui só um cenário que aconteceu aqui no CERT. É um cenário muito simples e que não é diretamente relacionado com o suporte on-site, mas é mais para vermos, às vezes, um mais pequeno pormenor numa linha de log, ou falta de contexto, às vezes, num conjunto de logs que nos são enviados, faz toda a diferença. E o exemplo que eu tenho aqui, isto no fundo, sem falar de nomes, uma dada entidade que contacta ao CERT-PT e que diz que foi alvo de uma tentativa de exploração de uma dada vulnerabilidade. E agora vamos em conjunto construir esta história. Primeira coisa, quero perceber se vocês conseguem entender o que é que está aqui a tentar ser feito pelo atacante. Sei. Vamos, não tenham medo de errar. Parece-me que está a fazer um género de um XSS ataque. Parece-me qualquer coisa assim do género. Parece-me que está a tentar apagar ficheiros. Não? Não é um XSS, mas sim está a tentar apagar ficheiros. No fundo, está aqui a ver se existe uma dada web shell
e está a tentar executar um conjunto de comandos. Neste caso aqui, este primeiro, ele desloca-se para a pasta temporária, não é, do sistema operativo. Depois apaga tudo o que está, tenta apagar tudo o que está dentro dessa pasta. Depois, aqui com o wget, vai fazer o download de um conjunto de fecheiro, neste caso de um fecheiro, e depois tenta executá-lo. Conseguem me ouvir? Agora conseguem. No fundo, a minha pergunta, o meu objetivo final não era perceber o que é que está aqui, mas outra pergunta. Este asset que está aqui, Shell, por esta linha de bloco que vocês estão aqui a ver, estava presente ou não no servidor onde foi feito, respondeu ao pedido? Força, mandem ideias, não há problema. Eu vou dar uma pista. Relativamente, se calhar, não sei se todos veem, não sei se posso fazer isto, mas aqui, este 302 diz-vos alguma coisa? Não? Isto é um log do request que foi feito ao servidor. É um servidor web. O que é provável ser este 302 que está aqui? Um código de resposta, HTTP, 200, 404, 302. O que é o 302? Não, o 302, neste caso, é quando existe um redirecionamento, no fundo o código chama-se found, mas movido temporariamente para outro local. Portanto, nós através de observar esta linha de código, nós não conseguimos perceber se este asset que está aqui a tentar ser explorado, esta web shell, está ou não está presente no servidor em questão. Porquê? Porque não temos aqui um código 404, não é? Não há aqui um código 404 que nos permita perceber, não, este asset não está mesmo presente no servidor, e o que nós temos é um 302. E depois estamos a falar com a entidade lá está, enviou-nos um conjunto, lá está, uma linha de bloco sem contexto. Podemos não perceber, e a pergunta que nós fazemos é, então, mas vocês confirmaram que este asset não foi injetado no servidor e agora eles não estão a tentar explorar? Bem, e a resposta da entidade continua sempre a ser a mesma. Não, é impossível, não existe. Então, mas nós a olhar para aqui, então, mas porquê é que não está aqui um 404? Então, se ele não existe. E a minha pergunta, o meu passo seguinte, eu estou a falar que a pessoa, que a entidade ao telefone, então eu vou aceder a uma pasta que eu tenho a certeza que não existe. Vou aceder aqui a uma pasta que eu tenho a certeza que não existe. E o que é que me dá? 404. E, portanto, agora a minha pergunta para vocês é, há muitas explicações, mas quero que me deem explicações, porque é que neste caso, e eu vou-vos já dar um spoiler, não existia no servidor, e neste caso também não existia no servidor, mas o código HTTP de resposta é diferente. O que é que pode estar aqui a acontecer? Não. Podia ser, e lá está. Não, mas neste caso não. Neste caso não. Imaginem, estão familiarizados, não é o caso, mas estão familiarizados com o conceito de uma OFF? O OFF. Web Application Firewall, uma firewall que se mete à frente dos web servers. Imaginem que o pedido era feito e isto aqui, que é uma tentativa de exploração de uma vulnerabilidade conhecida, a OFF detectava e redirecionava o pedido que era feito para outra página qualquer, por exemplo, qualquer uma, no fundo, a OFF detectava o ataque e em vez de responder com o pedido normal, no fundo reencaminhava o pedido para outro lado qualquer. Era uma das razões passíveis, temos aqui o 302, em que ele aqui detecta random, não me parece nada de mal, simplesmente não existe, eu digo que não tenho. Aqui parece-me se calhar alguma coisa de mal, posso nem estar vulnerável, mas eu não quero dizer que não tenho, quer dizer nada, move. E daqui o 302. Neste caso, isto aqui é um caso muito mais simples, e o que aconteceu aqui tem apenas a ver, e vão ficar espantados com a simplicidade que isto é, mas lá está, tem que dar estas voltas todas quando há uma falta de contexto, que é simplesmente este S que está aqui. O que estava a acontecer é que o atacante, quando tentou explorar esta vulnerabilidade, acedeu por... O que é que acontece se um servidor web estiver bem configurado e nós fazemos um pedido por HTTP? O que é que acontece ao pedido? Reencaminha para HTTPS. Um servidor bem configurado, a nível de segurança, no fundo reencaminha os pedidos HTTP para HTTPS.
E é o que está a acontecer aqui. Isto simplesmente era uma botnet que estava simplesmente a scanar um conjunto alargado de servidores e foi simplesmente redirecionado para HTTPS. Como há uma falta de contexto nas linhas aqui para baixo, o que ia acontecer é que o pedido ia ser reencaminhado para HTTPS e depois íamos ter um 404 do mesmo asset numa linha abaixo. Mas lá está. Se só enviarem esta linha, nós não conseguimos perceber à partida aqui o que é que aconteceu. Isto é simplesmente aqui um caso fácil, mas engraçado para percebermos ao ponto que a falta de contexto ou um pormenor num log faz toda a diferença e às vezes atrasa a resolução de um incidente. E pronto. E lá está. Depois de voltamos agora um bocadinho atrás. Recolhemos tudo o que temos a recolher, fazemos a análise e chegamos a um ponto onde temos que tirar conclusões. Aqui as conclusões podem ser conclusões que nos permitam perceber exatamente o que é que aconteceu, mais ou menos o que é que aconteceu, ou às vezes em certos casos não perceber patavinha do que é que aconteceu. E lá está, o Eduardo vai falar disto um bocadinho mais à frente na apresentação, mas se na altura da limpeza o atacante conseguir limpar bem a pegada digital, no limite pode-nos dificultar muito o nosso trabalho. Depois lá está, como eu mencionei há bocado, dar um conjunto de recomendações e depois lessons learned, tanto do nosso lado como do lado da empresa, que é que ela aprendeu com este ataque, para não voltar a acontecer, e mesmo do nosso lado, porque nós, com este tipo de incidentes mais difíceis, aprendemos muito e também é uma oportunidade para nós aprendermos. Movemos então aqui para um próximo serviço que o centro, que o CertPT disponibiliza. Este que já é disponibilizado para todas as comunidades, que são os alertas. No fundo, como aqui diz, os alertas, o objetivo dos alertas é partilhar com a comunidade informações sobre vulnerabilidades que o centro acha relevantes. É enviado por e-mail para protocolados e para a Rede Nacional de CSIRTs e para o público em geral através do site. Temos aqui um exemplo de um alerta, a estrutura do alerta. Tem aqui um título, aqui os sistemas que são afetados e as versões dos sistemas que são afetados, os ecossistemas que são vulneráveis, neste caso Linux e Windows, uma pequena descrição, o impacto, a resolução, que neste caso aponta para uma das referências, e as referências que no fundo ajudam a perceber melhor um bocadinho do que é que estamos a falar. E depois, lá está a coordenação de resposta a incidentes, que no fundo é o foco que o CERT faz, é a maior parte do dia-a-dia do CERT, e que no fundo procura aumentar ou melhorar a prevenção e a reação a incidentes informáticos no ciberespaço de interesse nacional. Aqui, os nossos passos, lá está, dependem muito de incidente para incidente, mas há coisas que são comuns em todos os incidentes. Nós temos o que nós chamamos de triagem de incidentes, que é sempre a primeira fase. O que acontece é, chega-nos um conjunto de notificações, nós temos que ir de notificação a notificação e perceber se aquilo é um incidente, se aquilo não é incidente. Se for incidente, temos que o classificar, que eu já vou falar da taxonomia, temos que olhar para a nossa taxonomia e perceber que tipo de incidente é que estamos a falar. E depois também, muitas das vezes, dar logo algumas recomendações à entidade, umas recomendações rápidas, antes do processo de resolução. E depois temos o processo de resolução e acompanhamento, que no fundo é, depois do incidente estar criado, o incidente é passado para um incident handler, que depois vai fazer todo o acompanhamento e a ajuda na resolução com a entidade. Aqui depende muito depende de incidente para incidente. Nós vamos ver depois mais daqui a pouco qual é que são as nossas ações, dependendo, dando exemplo de 2 incidentes. Relativamente à taxonomia, eu vou passar aqui brevemente. No fundo, a taxonomia é o que nós utilizamos, é o fecheiro que nós utilizamos para classificar os incidentes. Aqui é utilizada pela Rede Nacional de CSIRTs, é utilizada pela Rede Europeia de CSIRTs, pela ENISA, etc. Então, nós vamos agora dar aqui, muito brevemente, passar aqui por algumas classes. Temos aqui o conteúdo abusivo, que divide em 3. Aqui, se calhar, vale a pena mencionar o spam, que acontece, é o pão nosso de cada dia. No fundo, é quando são enviados um conjunto alargado de e-mails em que os destinatários não dão uma autorização verificável para que este envio fosse realizado. Depois temos aqui discurso nocivo, exploração sexual de menores, temos código malicioso, sistema infectado, é um sistema que está infectado, um servidor C2 é quando nós, por exemplo, percebemos que há um servidor que no fundo está a fazer orquestração, é um command and control, que está a fazer orquestração de máquinas que estão infectadas. Distribuição de malware, por exemplo, detectamos um URL que está a fazer distribuição de código malicioso.
E aqui a configuração de malware é parecido com a de cima, mas no fundo quando são distribuídos ficheiros de configuração que permitem que um dado malware tenha sucesso a ser executado. Depois aqui, segurança de informação. Aqui, exceção não autorizada, modificação não autorizada. Este aqui é importante mencionar. Aqui encaixa-se o famoso ransomware, que está agora muito na voga. Perda de dados não é muito relevante. Aqui a fraude, que é o nosso campeão, não é? Que é o nosso campeão, aqui a nossa classe campeã. Temos utilização indevida ou não autorizada de recursos. No fundo, quando são utilizados recursos de uma dada entidade para fins que estes recursos não foram afetos. Direitos de autor, utilização ilegítima de nome de terceiros, no fundo é autoexplicativo. E o campeão dos campeões, o campeão dentro do campeão, que é o phishing, lá está, devem todos saber o que é o phishing, no fundo é quando há uma tentativa de roubo de informação privada, por exemplo, recorrendo a sites de entidades bancárias ou a sites de transportadoras, etc. É feito um site que é fake, é distribuído e depois, lá está, com este intuito de roubar informação. Depois temos a intrusão, aqui os dois compromissos de conta, privilegiada e não privilegiada. Aqui a diferença tem a ver simplesmente com os privilégios que a conta que foi comprometida tem dentro da organização. O compromisso de aplicação também é autoexplicativo, aqui arrombamento não é muito relevante. Aqui na disponibilidade temos a negação de serviço, distribuída e não distribuída. No fundo, por exemplo, quando são enviados um conjunto alargado de pedidos a um servidor web, por exemplo, com o objetivo deste ficar mais lento ou mesmo de o inutilizar. Sabotagem e interrupção também não é muito relevante. Recolha de informação, temos aqui a engenharia social, os típicos, por exemplo, agora também muito na voga, telefonemas de técnicos da Microsoft a dizer que vocês têm o vosso computador infectado e que precisa de fazer umas ações, etc, etc. Calha aqui dentro também. Tentativa de intrusão, exploração de vulnerabilidade também autoexplicativo. Tentativa de login também. Nova assinatura de ataque é os famosos Zero Days, como vocês conhecem. Depois aqui para acabar, vulnerabilidade. Criptografia fraca, no fundo, quando estão a ser utilizadas cifras que já são consideradas quebráveis. Amplificador de DDoS, serviços acessíveis potencialmente desejados, no fundo, um serviço RDP que esteja exposto para o mundo e não era suposto estar. Revelação de informação, por exemplo, documentos que são confidenciais e que estão expostos e não deviam estar. E sistema vulnerável também autoexplicativo. Mesmo para acabar, teste. Teste. Outro sem tipo, no fundo, é quando a tipologia do incidente que estamos a falar não encaixa em nenhuma das anteriores. E indeterminado, quando, por exemplo, na altura da triagem, nós percebemos que aquilo é claramente um incidente, mas ainda não temos a certeza da maneira como o classificar. Pronto, agora falei dos serviços principais, e há uns serviços que são feitos mais ou menos em background e que são de extrema relevância para o normal funcionamento do CERT-PT e que se encaixam muito, estes que eu vou falar agora a seguir, dentro da equipa de CTI que o Eduardo falou há pouco. E no fundo temos aqui uma de threat hunting, que no fundo é identificar ameaças associadas ao ciberespaço de interesse nacional, e no fundo depois estas notificações geram notificações que alimentam a criação de um incidente. No fundo são os nossos colegas de carteira que estão a fazer esta análise e depois alimentam a resposta a incidentes com uma nova notificação. Aqui encaixa, por exemplo, o que estava a ser falado há pouco, estava-se a falar há pouco das denúncias em redes sociais. Nós estamos atentos, e isso muitas vezes é utilizado como fonte de informação, o chamado OSINT, não é? E que alimenta depois a criação de um incidente do nosso lado. Relatórios de análise, no fundo, é o objetivo que está aqui, tirar uma fotografia do estado atual de uma dada situação que tenha interesse. Por exemplo, este exemplo que está aqui é um relatório de análise de serviços publicamente acessíveis, que eu mencionei há pouco, por exemplo, RDP e VNC, e a sua disseminação é interna e, quando muito relevante, é para o público em geral. Depois, correlação de IOCs, no fundo, identificar padrões e tipologias de incidentes mais relevantes, no fundo, enriquecer com informação o tratamento de incidentes atuais com incidentes que já tenham acontecido. E, para terminar, no fundo, manter um conjunto de dados e estatísticas que depois alimentam um conjunto de fóruns, por exemplo, o CyberWeather ou o Observatório. Lá está. Aqui, tal como eu falei, aqui o CERT tem aqui uma componente forte de reação e também de cooperação com um outro conjunto de entidades que eu vou mencionar agora a seguir. Os dados de contacto do CERT, e-mail cert@cert.pt e aqui o telefone de serviço também para notificarem caso tenham sido alvo de um incidente ou de um ataque, quero dizer. Para acabar aqui esta primeira parte da apresentação,
Fui mencionando várias vezes a importância da cooperação do CERT, do Centro Nacional de Cibersegurança, com outras entidades, e aqui estão alguns grupos que o CNCS pertence. Temos aqui o grupo informal G4, que é constituído por nós, pelo SIS, pela Polícia Judiciária e pelo Centro de Ciberdefesa, a Rede Nacional de CICERTs, a Rede Europeia de CICERTs, o Trust Introducer, que no fundo é uma rede europeia, mas este aqui só tem as nossas congêneres europeias, este aqui pode ter certos de entidades privadas, de empresas grandes que queiram participar, e o FIRST, no fundo, é como se fosse uma versão do Trust Introducer, mas a nível internacional. Pronto, eu agora passo a palavra outra vez ao Eduardo para começarmos aqui com a segunda parte da apresentação, onde vamos falar aqui um bocadinho dos incidentes. Obrigado, João. Como eu tinha prometido, nós dividimos a apresentação em duas fases. A primeira acabámos de dar um contexto da panorâmica de cibersegurança no nosso país. Vamos então meter mãos à massa, perceber no que é que consistem alguns incidentes, como é que podemos analisar e as ações que podemos tomar. Mas antes de o fazer, vamos entrar numa fase em que vou dar um contexto geral de como é que um atacante pensa, como é que o atacante age, quais são as fases que ele se divide para poder perpetuar um ataque, e dar um aviso apenas que todos os exemplos que vamos demonstrar aqui foram perpetuados num ambiente seguro, e o objetivo é único e exclusivamente educativo. E, portanto, não vos vou dar a responder a esta questão, é extremamente fácil, portanto eu vou-vos dar questões mais difíceis já de seguida, mas no fundo o objetivo de eu vos querer demonstrar como é que um atacante pensa é precisamente para responder a esta pergunta, que é: eu consigo, na perspectiva da defesa, defender muito melhor sabendo como é que o atacante age, sabendo o modus operandi do atacante e quem é o atacante também. Tendo isto em conta, vamos demonstrar aqui 5 fases em que basicamente dá um contexto daquilo que o atacante faz, as fases que ele se pendura para perpetuar o ataque, e a primeira fase, e como não podia deixar de ser, é a fase de recolha de informação, que é no fundo a fase em que o atacante se preocupa em recolher o máximo de informação possível daquilo que quer atacar. E como dizia este senhor aqui muito conhecido, se tivesse 8 horas para afiar um machado, 6 eram gastas, aliás, peço desculpa, se tivesse 6 horas para cortar uma árvore, 6 eram gastas para afiar o machado. O que significa que a maior parte do tempo vai ser gasta nesta fase de recolha de informação, como eu acabei de mencionar. E aqui o grande objetivo é literalmente recolher o máximo de informação da entidade ou da pessoa ou do organismo que quer atacar. Informação como simplesmente conhecer a organização, como é que ela funciona, conhecer quais são os colaboradores, quais são os seus métodos, conhecer quais são os sistemas que estão disponíveis ou que estão publicamente acessíveis dessa entidade. E, obviamente, existem ferramentas que nos permitem fazer este tipo de análise de forma mais detalhada. Eu creio que foi dito num debate anterior ao nosso que não era necessário reinventar a roda, e isso aplica-se também às equipas de resposta a incidentes. Existem um conjunto de ferramentas enorme que nós temos à disposição e podemos usar, neste caso, para fazer a recolha de informação. Uma delas, provavelmente já ouviram falar, é o Google Docs, que no fundo é uma ferramenta que permite fazer uma pesquisa mais avançada naquilo que são os motores de pesquisa convencionais, no caso o Google, que vocês certamente usam tanto a nível pessoal como organizacional. E o que isto nos potencia é que nós conseguimos fazer literalmente pesquisas mais avançadas, mais específicas, em situações que nos podem ser convenientes. E, portanto, como é que isso se faz? É muito simples, é literalmente utilizar o browser que mais utilizam, ou qualquer browser que vos convenha, e colocar aqui uma tag, que existem milhares de tags, para fazer a pesquisa que vocês desejam. E, no fundo, o que isto vai potenciar é nós obtemos um conjunto de informação muito grande daquilo que nós queremos procurar. Isto foi um exemplo que aconteceu no centro. No fundo, o que nós fizemos aqui foi utilizar tags que são muito específicas e que nós sabíamos o funcionamento delas. No caso, o Entitle Webcam Set, saberíamos que seria um software associado a este tipo de câmaras, que podem ver aqui, não sei se conseguem ver com as cadeiras. E o que nós descobrimos é que havia câmaras que eram afetas aos jardins de infância, para os pais conseguirem ver os seus filhos a brincar no jardim de infância, mas que estavam publicamente disponíveis. Obviamente que isto não é desejado, é assustador até. E aqui a nossa ação foi, obviamente, contactar a entidade, perceber porque é que tinha isto, recomendar as medidas que eles deveriam tomar para não ter isto desta forma. E isto foi tudo obtido através desta ferramenta que estamos aqui a falar, do Google Dorking. Outra ferramenta que provavelmente também já ouviram falar é o Wiz. O Wiz é uma ferramenta que vos permite fazer uma pesquisa, no fundo, de uma informação afeta a um domínio ou IP.
Isto são informações que estão guardadas naquilo que nós chamamos nas bases de dados dos RIRs, que são os Regional Internet Registries, que no fundo guardam as informações afetas ao gestor de um IP ou de um domínio. E o que o WIS faz é uma procura nessa base de dados e depois demonstra um conjunto de informações que são afetas a esse IP/domínio. Que informação é que está demonstrada aqui no WIS? A morada, por exemplo, da entidade gestora desse IP/domínio, o nome da pessoa, um conjunto de e-mails para legal, para abuse, para o pessoal técnico, e portanto isto é tudo fontes de informação que são relevantes e que podem ser úteis para o atacante. Agora, com a entrada do RGPD, as entidades não são obrigadas, obviamente, a colocar este tipo de informação, ainda assim não deixa de ser uma ferramenta interessante, do ponto de vista do ataque, mas também da defesa. Depois, e podem sempre alegar que a fase de enumeração anda de mãos dadas com a recolha de informação. É verdade, o objetivo de separarmos aqui estas duas fases é precisamente para dar ênfase à fase de enumeração, que no fundo é pegar em toda a informação que nós descobrimos na fase anterior e começar a perceber quais são os vetores de ataque que nós temos à disposição. Por onde é que nós vamos começar a entrar com a informação que recolhemos. E, portanto, o objetivo da fase de enumeração é precisamente detectar os possíveis vulnerabilidades que os sistemas que nós descobrimos anteriormente têm. Vulnerabilidades essas, ter portos que estão abertos e que possivelmente estão vulneráveis, quais são os serviços que estão publicamente acessíveis, quais são as tecnologias usadas e outro conjunto de informação muito grande. E, transversal a todas as fases, vamos ter ferramentas que nos vão ajudar, que nos vão auxiliar no fundo a perpetuar estas fases. Nós não temos que fazer isto manualmente. Houve pessoas que trabalharam imenso para desenvolver estas ferramentas. O Nmap, muitos de vós devem conhecer, no fundo faz isso, faz a recolha de informação e deixa-nos à disposição possíveis vulnerabilidades que são fáceis de identificar e, portanto, demonstra-nos logo esse tipo de vulnerabilidades. Aqui outra ferramenta, focada na parte web, dos websites, temos o Nicto, que serve precisamente para o mesmo efeito que o Nmap. No fundo faz a recolha de informação e, com base na informação que descobre, vai identificar quais são os possíveis vetores de ataque. Depois, se gastarmos 6 horas a afiar, resta-nos então 2 horas para perpetuar as últimas 3 fases. Uma das quais é a intrusão, que é aquela fase que nós pensamos logo é a primeira, e que no fundo é a fase que o atacante perde menos tempo. É simplesmente ativar todo o trabalho que já teve anteriormente, comprometer, ganhar um acesso sobre os servidores e está feito. Portanto, esta fase é extremamente rápida. Porquê? Porque gastámos 6 horas a perceber o que é que poderíamos fazer e automatizar. A parte de intrusão é de explotar literalmente aquilo que nós gastámos nas últimas 6 horas. E, portanto, é como está aqui, no fundo é explorar ou comprometer as vulnerabilidades que nós já identificámos e, novamente, vamos ter um conjunto de ferramentas à disposição para o fazer. Aqui estou a dar algumas que têm sido bastante utilizadas e que nós temos conhecimento disso, mas, no entanto, existem infinitas ferramentas para este efeito. Por último, temos a fase da persistência, em que é uma fase que o atacante tem um grande objetivo de já ganhei o acesso ao servidor, não o quero perder e, portanto, se a pessoa desligar o servidor, ele vai perder o acesso, a não ser que exista algum mecanismo de persistência em que o atacante literalmente não consiga perder o acesso de forma tão fácil. Isto, obviamente, vai mudar consoante o sistema operativo que for comprometido. No caso do Windows, temos as Registry Keys, que, no fundo, vão nos permitir ter estes mecanismos de persistência. No caso de Linux, temos os cron jobs, que, no fundo, são serviços que estão constantemente a correr e são todos os mecanismos que os atacantes utilizam para ganhar persistência sobre a máquina comprometida. Por último, temos a limpeza, e que, no fundo, é como é que o atacante vai limpar a sua pegada digital. Eu diria mais até, como é que o atacante vai limpar ou manipular a pegada digital que deixa num servidor. Portanto, isto são fases que fazem parte do mindset do atacante e que é interessante do ponto de vista da defesa serem conhecidas. Vamos então dar início aqui aos 2 exemplos de incidentes que trouxemos hoje para vocês. Vou começar com o famoso phishing e não tenho esta pergunta equacionada, mas vou fazê-la agora. Quantos de vós não receberam uma mensagem de phishing? Quem é que nunca recebeu uma mensagem de smishing? Aquelas mensagens de SMS maliciosas. Alguém que não tenha recebido? Ninguém recebeu. Toda a gente recebeu, então, assumo. Pronto. Como devem saber, o que no fundo este tipo de ataque consiste é literalmente uma mensagem de SMS, que obviamente contém o contacto telefónico do seu remetente, e também tem um URL que é afeto ao phishing. E aqui o phishing não é o roubá-lo, já agora. Depois temos, desse URL, o que nós vamos ter é muitas das vezes o que nós chamamos de redirector, ou short URL, que é no fundo um URL pequenino que tem bom aspecto e que vai fazer o redirecionamento para a verdadeira página de phishing. Porquê é que o atacante faz isto? Porque sobre isso o que o atacante consegue fazer é criar uma camada de validações em que, por exemplo, só permite o acesso àquela campanha de phishing se estiver a utilizar um IP português, a vítima.
ou se estiver a utilizar um equipamento mobile, um telemóvel. E a pergunta que eu vos faço é, do ponto de vista do atacante, porque é que é interessante bloquear acessos a um phishing que não sejam feitos através de um IP português e de um user agent mobile? Alguém quer tentar? Ninguém quer tentar. Pronto, então dou eu a resposta. No fundo, imaginem que um atacante faz um phishing para um novo banco. Faz sentido um IP russo aceder ao phishing do novo banco? Faz sentido? Não. Não. Pode fazer sentido, claro. Pode fazer sentido. Mas, no entanto, da perspectiva do atacante, se calhar não interessa chegar aos 5% de clientes russos que o novo banco possa ter. E então o que o atacante aqui faz é, sabendo que é um banco português e que é maioritariamente utilizado por cidadãos portugueses, o que o atacante vai fazer é bloquear todos os acessos que não venham do IP português. Isto permite o quê? Permite que só as vítimas é que acedam o phishing, diminuindo o scope de análise e tornando muito mais difícil a tarefa de uma equipa de resposta a incidentes. Adicionalmente, não faz sentido um phishing que veio de uma mensagem ser acedido por um computador. Os computadores não recebem SMS, a não ser em casos muito particulares. E, portanto, o que o atacante faz é precisamente isso. Eu vou demonstrá-lo aqui, em que, no fundo, estou aqui a aceder a uma campanha de phishing através de um IP português e de um user agent mobile, e vamos ver o resultado quando não faço através de um IP português. Portanto, isto é o phishing, eu estou a aceder, e vamos ver que ele vai redirecionar para uma página de phishing chamada carengines.co.uk. Isto é um phishing. Agora vou fazer o mesmo utilizando o Tor Browser, que não tem um IP português. E o que ele vai fazer é redirecionar-me para a página oficial do CTT. Portanto, estão a ver como é que estas pequenas nuances dificultam imenso a tarefa de quem está a analisar esse tipo de situações. E diria até que se eu não tiver capacidade de prever isto, eu nunca vou ter um incêndio de phishing, eu não vou conseguir analisá-lo, não vou perceber que aquilo é malicioso. Resumindo, temos então os contactos telefónicos que o atacante utiliza para fazer o envio aqui das mensagens. Temos aquilo que nós chamamos os short URLs, que são os redirectors que são bonitos de se ver nas mensagens e que fazem então o redirecionamento para a página final de phishing. Objetivo, recolha de dados pessoais, obviamente, recolha de dados bancários. Geralmente, quando se fala em crime organizado, fala-se maioritariamente de benefícios financeiros. Esse é o derradeiro objetivo de um atacante, a não ser, obviamente, que estejamos a falar de atores estatais, em que os objetivos podem modificar um bocadinho. Mas com isto introduzo-vos a próxima questão, que é: quem é que já ouviu falar em typo-squatting? Manuar. Ninguém ouviu falar em typo-squatting. Está a correr mesmo mal, João. De certeza que vão perceber facilmente o que é. No fundo, typo-squatting é uma técnica que o atacante usa e, no fundo, recorre à má inserção de domínios num browser. E como é que isso se faz? As pessoas cometem erros a escrever, aqui os erros tipográficos. Muitas das vezes as pessoas querem aceder, imaginem, um site do CTT, não sabem se é ctt.pt ou se é ctt.com e vão meter ctt.com. E nas tantas estão a utilizar um site phishing ao invés do site oficial do CTT. É isto que eu quero dizer aqui com o TLD diferente. O ataque homógrafo, como se diz na língua portuguesa, homógrafos são aquelas palavras que se escrevem da mesma forma e que têm significados diferentes, como por exemplo o pelo e o verbo pelo, e que no fundo o atacante vai fazer o quê? Vai se aproveitar dessas vulnerabilidades ou dessas possibilidades para então registar um domínio que seja malicioso e no fundo esse domínio vai direcionar para um phishing. Mas agora eu conto com o vosso auxílio. Detetem um erro. Boa. E agora? Já estou a gostar mais. E agora? Precisamente, o colega disse gov. Porquê? Porque os sites estatais americanos não utilizam .com, utilizam todos .gov. É precisamente isso, obrigado. Aqui. Muito bem. E agora? Este é mais difícil. Alguém quer dar uma resposta? Não é esse o caso, mas obrigado mesmo. Obrigado. Mais alguém quer tentar? O L é uma boa resposta. Neste caso em particular não é o L. O que tu estás a pensar seria um I em vez de um L, algo assim, não é? Não. Não, no caso do colega atrás, peço desculpa. Força.
Com o microfone, se calhar... Do AC maiúsculo, antes minúsculo. O AC maiúsculo? Sim. Neste caso não é C maiúsculo. O problema está no A, já agora. O problema está neste A. Mas não é de C maiúsculo. Pois, não... Ok. Mas neste caso não é do AC maiúsculo. Não sei se mais alguém quer tentar. Desculpa, se calhar para os colegas também ouvirem é interessante. Os sites da Apple não costumam ser específicos para cada país. Ou seja, apple.pt, apple.eng, por exemplo. É uma boa hipótese. Obrigado, é uma boa hipótese. Neste caso em particular também não é esse o problema. O .com, o apple.com é geral para todos os utilizadores da Apple. Mas é uma boa teoria, obrigado. Bem, eu vou-me adiantar. O problema neste caso é que este A é um A cilírico. Portanto, é um A de um alfabeto diferente. Pronto, o que significa o quê? Que no caso dos browsers, quando a internet foi concebida, obviamente não concebeu todos os alfabetos que existem, e portanto o que está a acontecer aqui no fundo é que quando existe um caractere que é de um alfabeto que não o tradicional, digamos assim, é convertido aquele domínio num formato que nós chamamos de Punycode. Ou seja, aquele domínio que vocês estão a ver, este domínio aqui, vai ser convertido no browser para isto. E aqui a lógica do atacante é, eu vou registar isto, e as pessoas vão aceder àquele phishing sem perceber que aquilo, na verdade, é isto. E, portanto, temos aqui uma demonstração. No fundo, eu estou aqui a aceder através do domínio que acabámos de ver e ele está-me a converter, como podem ver, para aquele lixo que acabámos de ver, que é o chamado domínio Punycode. Força. Aquilo é um A cilírico. Era um A cilírico. Cilírico. Russo, não sei se é... Sim, está-me a falar em cirílico, não é? Cilírico, sim. Cirílico é o alfabeto russo, não é igual ao nosso, mas aquele lá é um A latino. É isso que eu não estou a perceber. Não, este A é mesmo de um alfabeto diferente. E se conseguir perceber aqui através do browser, eu vou mostrar a demonstração novamente. Não consigo ver. Ok, a gente faz isso a seguir. Está bem, ok. Mas o objetivo é que são de alfabetos diferentes e, portanto, ele é convertido para este domínio Punycode. Mas a gente a seguir vamos fazer esse exercício, se houver tempo, obviamente. Aqui. Aqui, neste caso, é o ponto do A. Portanto, a lógica é exatamente igual. Ele vai ser convertido para aquilo que nós chamamos de domínio Punycode e, portanto, é precisamente esta vulnerabilidade que o atacante se faz aproveitar. Voltando atrás e resumindo, o que vamos ter é um conjunto de redirecionadores, domínios, que têm um IP associado. Neste caso, eu utilizei a ferramenta NSLookup para fazer essa conversão, mas posso utilizar outra ferramenta, como o Host ou o Dig ou qualquer outra. Utilizei a ferramenta Wiz para perceber qual é a entidade que gera o IP dos phishings, aqui dos URLs maliciosos. E por último, tenho aqui o acesso aos e-mails dos gestores destes conteúdos maliciosos, destes indicadores de compromisso. Adicionalmente, isto foi um caso real que se passou no ano passado no CERT, o que nós percebemos, e como vocês podem ver, creio eu, é que o conteúdo da mensagem é muito semelhante. Ou seja, nós temos aqui um corpo de mensagem idêntico, em que, no fundo, a primeira palavra é o nome do receptor e depois o URL muda. Tudo o resto é igual. Ou seja, o que nós conseguimos perceber aqui é que todas as campanhas de smishing que estávamos a receber tinham aqui uma similaridade e, curiosamente, uma semana antes houve um data leak muito grande ao Facebook. E o que nós fizemos nesta situação foi, tendo acesso ao data leak do Facebook, batemos todos os números das vítimas dos smishings e verificámos que todas elas estavam no data leak. O que significa o quê? Que, no fundo, o atacante teve acesso através da Deep Web, onde na altura só se conseguiria aceder a este data leak através da Dark Web, ou data leak, e fez um automatismo para enviar mensagens a todos os números com o nome correspondente. E este nome é o que está no Facebook. Já agora, a ferramenta que há bocado falaram para perceber se o e-mail ou o contacto telefónico fazia parte de um data leak, esta é uma delas, é um exemplo, é o EvaBenPond, e no fundo isto permite-vos saber se o vosso e-mail ou o vosso contacto telefónico já foi leakado, já existe numa base de dados filtrada do passado. É extremamente intuitivo, até vos convido a experimentá-la e podem perceber se a vossa conta organizacional ou pessoal ou o vosso contacto telefónico faz parte de alguma base de dados que foi publicamente divulgada. Em termos de ações,
Obviamente que aqui vamos fazer o contacto dos números telefónicos às operadoras, para que tenham conhecimento que eles estão a ser utilizados para efeitos maliciosos. Vamos também reportar os phishings juntos das entidades gestoras, os hosters, que são as entidades que têm a gestão dos IPs. E, no caso de haver algum constrangimento, porque, como vimos há bocadinho, são jurisdições diferentes, portanto, um incidente é transfronteiriço, na medida em que um incidente de smishing não é só dentro do nosso ciberespaço, provavelmente atinge um ciberespaço fora, e o que acontece é que nós temos que cooperar com as entidades que têm autoridade nessa jurisdição para nos auxiliar neste processo de takedown. E dou então asa mais uma pergunta, que é, assumindo que o lesado facultou os seus dados pessoais ao atacante, como por exemplo as credenciais, os dados bancários ou o cartão de cidadão, como já vimos no passado, quais são as ações a tomar? Ou o que é que vocês recomendariam a ser tomado? Alguém quer tentar? Falar com as entidades, né, neste caso. Sim, eu no fundo resumiria tudo a isso, é precisamente. No caso dos dados bancários, nós devemos entrar em contacto com o nosso banco, perceber quais são as ações que podem ser feitas, eventualmente bloquear a transação, bloquear a conta. No caso das credenciais, como já foi dito, alterar de imediato as credenciais, ativar multifator de autenticação no caso ser possível, utilizar credenciais diferentes para plataformas diferentes e toda essa estrutura que também já aqui foi falado várias vezes. No caso do cartão cidadão, o que nós poderemos fazer é formalizar uma queixa-crime para, no fundo, salvaguardar o uso indevido dos nossos dados. Ou seja, alguém tem acesso ao nosso cartão de cidadão, quer utilizá-lo para efeitos maliciosos, o que é que nós podemos fazer? Vamos formalizar uma queixa-crime, porque no caso dele ser utilizado indevidamente, nós temos um backup, temos uma salvaguarda por termos formalizado esta queixa-crime. E com isto passo então a palavra ao meu colega, que vos vai elucidar daquilo que é o incidente de malware, de malícia de software. Obrigado. Então, vamos então agora falar aqui do malware. E a primeira pergunta, também para discutirmos um bocadinho, o que é malware? O que é que vocês consideram que é malware? Está ali escrito, mas na vossa interpretação, o que é? Força. É um código malicioso que prejudica dispositivos, basicamente. Sim, mas compara então o código malicioso com outro programa qualquer que tem código também. Qual é que é a diferença? Este pretende roubar a informação ou danificar o dispositivo? Pronto, exatamente. E no fundo, como o Eduardo disse há pouco, malware é a abreviatura de malicious software e no fundo é todo o código malicioso que é utilizado de forma ilícita com o intuito de infectar dispositivos, danificá-los, incapacitá-los ou controlá-los de alguma forma. Vamos ver agora aqui um exemplo do malware, que neste caso foi distribuído por e-mail. No fundo aqui isto utiliza a imagem do CTT, aqui o nome do CTT, diz que temos aqui uma nota de crédito que vem em anexo e no fundo esta nota de crédito é um anexo malicioso, como nós vamos ver daqui a pouco. E vamos ver também daqui a pouco como é que nós conseguimos identificar se este e-mail vem ou não veio da entidade do CTT. Também é importante perceber. Atenção que aqui o malware vem em anexo, mas podia não vir em anexo. Podia, por exemplo, vir aqui um URL de distribuição, em que nós depois clicávamos, aquilo descarregava, e se o executássemos, infectávamos o computador. E, portanto, aqui na nossa análise, nós conseguimos dividir a análise, neste caso, então, supondo que vem em anexo, vem por e-mail, conseguimos dividir a análise em 3 grandes partes. A análise do conteúdo do e-mail, mesmo do corpo do e-mail, a análise dos cabeçalhos de e-mail e também a análise do anexo malicioso em si. Relativamente à análise do conteúdo, eu até vou andar um bocadinho para trás. A análise do conteúdo, não sei se vocês viram, mas a análise do conteúdo do e-mail, que nós chamamos de análise do bom senso e que pode ser, se calhar, efetuada por qualquer pessoa, o que é que vocês fariam, olhando para o conteúdo, quais é que eram as red flags que vos vinham à cabeça para perceber que aquele mail não era legítimo? A primeira linha? Qual é que era a primeira linha? Sim, mais ideias. Por exemplo, um texto não é diretamente do nosso alfabeto. E mais? Manda ideias. Como é que vocês olhavam para o e-mail e não conseguiam analisá-lo mais de forma nenhuma? Erros ortográficos, exatamente. E mais?
O domínio de onde vinha o e-mail, é isso, exatamente, é um dos exemplos, mas aí, lá está. Isso o domínio... Guarda essa tua resposta e já vamos falar outra vez dela. Aqui vamos supondo só do conteúdo do e-mail, do que vem no e-mail. Falámos já dos erros ortográficos, ofertas milagrosas e super lucrativas, é muito comum. Elas não existem, não é? Se nós recebemos um e-mail a dizer que o nosso primo de um continente qualquer nos deixou uma fortuna, não é boa ideia. Não é boa ideia abrir aquele e-mail e interagir com aquele e-mail. E depois lá está, ver quais é que são, no fundo, observar quais é que são os URLs que estão presentes no e-mail, se são URLs que nós estamos à espera que lá estivessem, ou se naquele caso não eram. A segunda parte, a análise dos cabeçalhos do e-mail. Primeiro, o que é que são os cabeçalhos de um e-mail? Para interagir mais ainda. O que é que são os cabeçalhos de um e-mail? Não, os cabeçalhos completos do e-mail. Que até estão aqui definidos já uma parte dos cabeçalhos completos. Mas sim, essa é uma parte dos cabeçalhos. Que mais informações é que nós temos nos cabeçalhos? Exatamente, por isso é que aqui nós aqui mencionámos esta análise do bom senso, que é aquela mais comum, que pode ser efetuada pelo utilizador comum. Mas pronto, temos aqui alguém que saiba quais são as informações que estão nos cabeçalhos completos do e-mail. O que é que nós conseguimos extrair desta informação? Pronto, exatamente. Nós conseguimos ver, não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas, por exemplo, nós conseguimos ver aqui que o from que nos aparece aqui, que é o remetente, não é? cttcorreios@gmail.com. Isto aqui não é um e-mail organizacional do CTT, de certeza. Conseguimos, um muito importante que nós utilizamos diariamente, são estes 3 received que estão aqui, podem ser mais, e que no fundo são lidos de baixo para cima, e no fundo são os saltos que o e-mail dá, e que os servidores de e-mail pelo qual o e-mail passa até chegar ao origem. Nós por aqui percebemos, estes aqui são saltos locais, que o e-mail saiu deste IP, e deste servidor e-mail. E, portanto, já falámos disso há pouco, isto de certeza que não é um e-mail que os CTT utilizariam para nos enviar uma mensagem. E é fácil, nós olhando para ali, e neste caso, não sei se estava ali, permitem-me só andar aqui para trás, não está. Mas neste caso, o e-mail que aparecia no remetente para o utilizador comum era aquele. Portanto, era fácil detectares que não era ctt.pt, que era um Gmail e que provavelmente não era o correto. Mas aqui a minha pergunta vai um bocadinho mais à frente. É possível que o mail que apareça no remetente para o utilizador comum seja, por exemplo, este, que é totalmente legítimo e que vamos imaginar, não sei se é um exemplo, que é o que os CTT utilizam para enviar newsletter. É possível este e-mail aparecer lá? Estás a dizer que sim? É, exatamente. Como? De uma? Máscara de quê? Elabora. Uhum. Mas como é que ele consegue fazer esse que nós chamamos de spoofing, não é? Como é que ele consegue fazer isso? Como é que tu consegues alterar? Faz um. Certo. Então, mas neste caso o servidor aqui atrás que nos ia aparecer na nossa análise, o que é que nos iria aparecer aqui? Iria ser um servidor do CTT a mandar o e-mail ou não? Não? Não. Aqui a questão é que para o utilizador comum que recebe um e-mail, e é possível, a resposta é sim, e que recebe um e-mail do newsletter@ctt.pt não tem a capacidade de ir ver os headers completos do e-mail e perceber de que servidor é que aquele e-mail saiu, principalmente do servidor. Nós, ao ver se o e-mail saiu de tal servidor, conseguimos perceber se foi enviado ou não. E aqui a resposta é sim. E aqui depois quais é que são lá está, quais é que são... E como é que nós colmatamos isto? Isto é, como é que nós conseguimos perceber o protocolo de e-mail, na altura que foi criado, não foi pensado e desenvolvido com a segurança em mente. E o que acontece aqui é que nós, para não deixarmos esta ação para o utilizador comum, não é que recebe o e-mail, nós temos que ter alguns passos intermediários ou que são realizados antes do e-mail chegar a nós. Não é? Por exemplo,
para o e-mail não nos ser entregue, ou então para ir para a quarentena, ou para ser classificado como, por exemplo, como spam, estão a perceber? E alguém sabe quais é que são mecanismos que são utilizados para, antes do e-mail chegar a nós, fazer esta análise? Ninguém quer tentar? Eu vou dar aqui uma pista. Como? Não estou a perceber como é que é a relação. Não é, mas é importante para perceber onde é que ele saiu, para fazer esta análise. E é aí que entram estes três domínios, estes três registros, que no fundo são configurados pelos servidores de e-mail que enviam e que nos permitem perceber, ou permitem ao servidor que recebe o e-mail, que depois nos entrega o e-mail ao cliente final, perceber se aquele e-mail vem ou não vem de um servidor. Por exemplo, neste caso, vamos começar já a falar do SPF. O que o SPF nos permite perceber, ou isto é, permite perceber ao servidor que recebe o e-mail, permite perceber se o servidor que está a enviar o e-mail, exatamente, é um registro DNS. Eu vou como é que... Cria uma assinatura, no fundo faz a hash de forma simples, faz a hash do corpo do e-mail, assina cifra com a sua chave privada e envia juntamente nos headers com o e-mail. Um servidor de e-mail, quando recebe depois o e-mail, consegue perceber, fazendo a chamada DNS ao http.pt, tira a chave pública e consegue confirmar esta assinatura e perceber então se a mensagem foi ou não foi alterada. E por fim, o registro DMARC. No fundo, o DMARC vem aqui como um complemento a estes dois registros e permite-nos perceber duas coisas. A primeira é definir as políticas de forma simples em caso de falha da confirmação de um destes registros. Isto é, se caso a confirmação do SPF falhe, o que é que eu devo fazer enquanto servidor que estou a receber o e-mail? Devo enviá-lo para a quarentena? Devo rejeitá-lo e ignorá-lo? Devo entregá-lo, mas classificá-lo como spam? Lá está. E este comportamento é definido por este registro. Depois, permite-nos perceber uma coisa, que esta se calhar é um bocadinho mais complicada, mas no fundo é perceber o alinhamento entre, de forma simples, aquilo que o utilizador comum, o domínio que o utilizador comum vê, neste caso, imaginamos que era ctt.pt, mas depois o domínio que foi utilizado para fazer a confirmação do SPF era xyz.com. E o SPF passa, é um servidor de e-mail, xyz.com, que está a enviar o e-mail. A confirmação é feita nesse domínio, mas depois, se houver um spoofing ao remetente que aparece para o utilizador comum, nós não conseguimos perceber. Então, o que o DMARC faz é confirmar um alinhamento entre estes dois domínios. Eles têm que ser iguais. Mas lá está, aqui interessa muito, mas não interessa só o que os servidores de e-mail têm, os domínios que enviam e-mails tenham configurados. É muito importante que os servidores que recebem os e-mails tenham um anti-spam ativo, porque, entre outras confirmações que são feitas,
Um conjunto de confirmações são aqueles mesmos registros que eu falei anteriormente. Portanto, ativar sempre o anti-spam. Depois, movendo então para a última parte, que é a análise do anexo malicioso em si. Temos aqui dois tipos de análise que podemos fazer, análise estática e análise dinâmica. Mais uma vez peço a vossa ajuda para perceber quais é que são as diferenças, quais é que são as vantagens de uma e de outra. Alguém quer arriscar? Bora, mesmo que não esteja certo, não há problema. Tem um código malicioso não sabem se é malicioso ou não e precisam de analisar. O que é que vocês fazem? Qual é que é a diferença entre estas duas? Ninguém quer arriscar? O que é que a palavra estática vos faz lembrar? É olhar para o código. No fundo é olhar para o código. Vamos fazer um reverse engineering do código e perceber quais é que são as ações que são tomadas por aquele código. Olhando mesmo para o código. E a dinâmica? É o que faz, é ver o comportamento. No fundo, é criar um ambiente controlado, pegar neste bocado de código, metê-lo lá, tem que ser, lá está, um ambiente isolado, e perceber quais é que são os comportamentos. E a nível de vantagens e desvantagens, o que é que vocês podem... A resposta, vou-vos já adiantar, é sempre a utilização das duas, não é em simultâneo, mas na mesma análise, utilizar sempre as duas. Quais é que são as vantagens e desvantagens que vocês percebem que pode haver numa e noutra? Não percebi. Sim, mas quais é que... O que é que, por exemplo, a análise estática nos dá que a dinâmica pode não nos dar? Imaginem que eu estou na presença de um código malicioso, eu o executo e ele não faz nada de malicioso. Neste ambiente que eu criei aqui. Isso é possível? Um código malicioso que faz um download de um ransomware qualquer e infecta a máquina, e encripta os documentos todos que estão na máquina. É possível eu correr isso num ambiente controlado e ele não fazer nada disso? Como? Por exemplo, isso é um exemplo, lá está. O código pode ter, isto é, nós quando há uma execução, nós no fundo temos uma árvore de opções de execução, temos várias execuções possíveis. E essa é uma das confirmações que pode ser feita. No caso, por exemplo, de sandbox, que é aquilo que nós utilizamos para analisar os documentos que são passíveis de ser maliciosos, no fundo, os malwares utilizam são técnicas de anti-malware, de anti-sandboxing, que no fundo o que fazem é detectam se estão ou não estão a correr dentro do ambiente sandbox. Porque assim, depois nós, enquanto analistas, estamos a correr um anexo. Ele não tem nenhum comportamento malicioso, então isto não é malicioso. É uma das técnicas que é utilizada. E aí, com a análise estática, nós, olhando para o código, conseguimos perceber quais é que são as confirmações que estão a ser feitas naquele caso. Por exemplo, não correr... O caso do que o Eduardo falou, é mais ou menos a mesma técnica. Não me interessa que o phishing seja executado em computadores, o phishing ao novo banco apareça em clientes russos. Se calhar eu estou a fazer um malware que só quero que corra numa dada comunidade. Não faz sentido se eu detectar que estou num computador que se calhar tem a língua portuguesa ou que tem a língua russa, lá não me faz sentido correr aquele malware. E nós aqui podemos não ter a certeza, se não corremos o malware num ambiente onde as características desse ambiente são propícias para a execução daquele malware, mas olhando para o código nós conseguimos ter essa ideia. Mas por outro lado, esta é muito mais fácil de fazer, não é? Porque esta é corre. Temos que preparar o ambiente, temos que ter um ambiente preparado, mas esta é corre, esta aqui já implica um bocadinho mais trabalho. Aqui, mas o que é que nós podemos utilizar? Conhecem esta ferramenta que está aqui? Acho que não está ali o nome. Está ali o nome. Mas conhecem? Vírus Total? No fundo é uma ferramenta gratuita, podem aceder através da internet, e que no fundo vos permite meter ficheiros, e o que no fundo o que ele vai fazer é ver a hash do ficheiro e ver se aquele ficheiro já foi catalogado como malicioso, por exemplo, tem várias fontes de informação, mas por exemplo, por um conjunto de antivírus mais conhecidos. E se a hash daquele ficheiro já foi identificado como sendo malicioso. É uma ferramenta muito potente, mas lá está, implica que o malware já tenha sido classificado previamente como malicioso. O código como malicioso. Aqui, temos aqui uma parte de um relatório do Joe Sandbox, que nós utilizamos no centro,
e no fundo é uma ferramenta de sandboxing que nos permite meter lá um malware a correr e depois isto gera um relatório gigante e que nos permite depois perceber se é ou não é malicioso. Isto aqui é só o cabeçalho do relatório. Nós, por exemplo, temos muita informação. Aqui são as achas. Aqui é a catalogação do código, neste caso é malicioso. Aqui a família, é Lockybot, um tipo de malware. Aqui as assinaturas que ele detectou e que no fundo as assinaturas que ele detecta são no fundo o que ele vai utilizar para depois fazer a classificação do malware. E aqui a classificação a nível de comportamento, se é um invader, se é um spyware, se é um trojan, se é um ransomware, e faz esta detecção. Uma que também podem utilizar... Oi, que ele não está aqui a correr o... Uma que também podem utilizar, que tem uma versão gratuita. Estou a tentar correr aqui, ele não está. Ok. Acho que já está. Que é o AnyRun, que no fundo é um equivalente ao Joe Sandbox e é gratuito. É gratuito, tem uma parte gratuita e uma parte paga, mas no fundo a parte gratuita vocês autorizam que este fecheiro que vocês estão a submeter fica público. Portanto, nunca podem meter aqui nada que não seja, que seja sensível ou que tenha alguma informação que seja privada na sua versão gratuita. Pronto, e no fundo, sem aqui alargar muito, ele mostra-vos aqui até o ambiente que está a correr, vocês conseguem interagir, imaginamos que nós corremos o código e aquilo nos pede alguma ação. Vocês aqui conseguem mesmo simular essa ação, portanto, clicar sim, clicar não, conseguem simular, e no fundo, ele mostra-vos aqui um conjunto de informações, aqui o ambiente onde ele está a ser corrido, aqui é o Windows, aqui o fecheiro que foi corrido, aqui o tempo de execução, a utilização de CPU, a utilização de RAM, aqui os processos que são lançados à medida que o código se vai executando, aqui mais para este lado, os pedidos HTTP que ele faz, os pedidos DNS que ele faz, e ele lá está, ele depois detecta domínios que são contactados, que ele já reconhece como malicioso e também diz. E aqui depois, numa fase mais à frente, ele vai dar alguma informação relativa ao malware em si e às ações que ele toma. Mas lá está, como eu falei há pouco, às vezes este tipo de análise mais automática não chega para certos casos e temos que utilizar um conjunto de ferramentas automáticas, manuais, para fazer aqui a análise. Então aqui há algumas, o IDA Pro, o Radar 2, o Process Hacker para ver os processos que são lançados pelo malware, aqui o Ghidra, o IDA Pro é um debugger muito conhecido. Pronto, e agora aqui para terminar, como o Eduardo falou nas ações também no smishing, aqui são as ações do malware. No fundo, nós pegamos os indicadores de compromisso que temos do nosso lado e partilhamos também com o usado para ele conseguir fazer, bloquear e remover. Partilhamos os indicadores de compromisso com os hosters que estão a alojar que estão a alojar a distribuição ou que estão a alojar passos intermédios, stages, porque às vezes o malware tem um stage inicial, depois faz download de outra parte, nós contactamos depois todas estas entidades e lá está recomendações mais específicas, por exemplo, se a distribuição for feita por e-mail, podemos ter o caso em que a distribuição está a ser feita, por exemplo, em nome de uma empresa portuguesa e nós percebemos que a empresa portuguesa não tem estes registros bem configurados. Nós entramos em contacto para eles configurarem bem estes registros. Pronto, e chegamos ao fim. Agradeço imenso mais uma vez a vossa... Obrigado. Pronto. Obrigado. E agora, se tivessem questões para nos colocar, estejam à vontade. Sim, acho que sim. Sim. Está bem. Não. A porrada deles. Em que termos? Se calhar podem dar um microfone, se faz favor. Não podem dar um microfone? Posso responder? É para ouvir melhor, senão... Ok. É melhor entregar o microfone, não é? Para ouvirmos melhor. Que assim está aí a esforçar e nós aqui quase não ouvimos.
Tu ouviste? Não sei. Ouvi. Ouviste? Então. Se calhar para os colegas ouvirem também. Era para já dizer que portanto, eu sou professor aqui de Segurança Informática no ISTEC e achei a vossa apresentação, eu já esperava que fosse bastante interessante. E parabéns. Obrigado. E portanto, a questão que eu gostava de colocar é uma questão que muitos alunos me colocam porque sofreram na pele, foi o ataque que houve à Vodafone há cerca de 2 meses. Se vocês podiam partilhar algo aqui com a audiência. Vodafone. Vodafone, ok. Posso responder? Podes. Sim, nós nunca vamos poder dizer mais nada daquilo que já é público. Ou seja, em termos de detalhes técnicos, não vamos poder divulgar qual foi o modus operandi do atacante, o que é que ele usou. Tudo o que podemos dizer é aquilo que já é público, é que já é de acesso público. Podemos comentar, se calhar, um bocado em termos de impacto, mas isso, se calhar, é aquilo que foi mediatizado e aquilo que passava nas notícias, não é? A questão do INEM. E posso também dizer-vos como é que nós tivemos conhecimento, e este caso é curioso porque eu creio que nós tivemos conhecimento principalmente pelo impacto que começou a ter pelos seus serviços, não é? E não deixa de ser curioso porque existem situações muito graves e ataques muito grandes que acontecem numa entidade, mas como um serviço é interno à entidade, provavelmente não causa esse impacto externo, o que significa que a entidade pode nunca reportar e provavelmente nunca se vai saber que aquilo foi um ataque. Outro comentário que posso fazer é que, como já foi falado, existem ataques que estão dados todos os dias, não é? No entanto, a particularidade deste ataque e o objetivo era danificar. Claramente que esse era o objetivo e notou-se isso tanto pelo impacto que teve. No entanto, existem muitos ataques que são dados todos os dias e com o objetivo que não é danificar e, portanto, esses ataques passam escondidos durante anos e que provavelmente já sucederam há anos atrás. São ataques que provavelmente estão dentro das entidades, não é? Nós não sabemos. Mas como o objetivo não é danificar, nós não sabemos, nem nós, nem a própria entidade. Agora, em particular do da Vodafone, eu peço desculpa, mas é mesmo... é difícil. Pronto, um ataque destes acho que faria sentido, quando chegarem ao final da investigação, haver ser tornada pública uma conclusão, nomeadamente do ponto de vista pedagógico, para outras empresas poderem tomar medidas, portanto, preventivas para não sofrerem um ataque semelhante, na minha opinião. Eu acho que isso é uma opinião que também acaba por ser minha, uma opinião pessoal, não me vincula ao Centro Nacional de Cibersegurança, que é nós devemos aprender com os erros e não ter vergonha de os expor. E muitas das vezes não é a cultura que se fala aqui em Portugal, não é? Se calhar noutros países sim. Aqui em Portugal, o que nós sentimos é que em termos de entidades, provavelmente não é bem isso que acontece. Na minha opinião pessoal, isto deveria servir como uma aprendizagem. E certamente que vai servir. Mas relativamente à investigação, e como já foi dito, o caso da Polícia Judiciária tem um objetivo muito próprio. O nosso objetivo acaba já por não ser tão intensivo como é neste momento, se calhar, o da Polícia Judiciária ou da própria Vodafone. Mas sim, infelizmente não consigo dizer mais nada. Obrigado. Não sei se há mais questões. Não? Tá bom. Obrigado.